expansão. Essa expansão, claro, ela movimenta a nossa economia, mas é necessário que existam suportes, inclusive financeiros, para garantir a saúde financeira dessas instituições que foram abertas. Inclusive foi apresentado aí um número significativo, mais de 50 mil CNPJs abertos. Por exemplo, quando você abre um MEI, tem um CNPJ também, e muitas vezes é necessário ter essa educação financeira para poder fazer também esse negócio funcionar, dar certo. E nesse caminho entram aquelas políticas públicas de crédito, inclusive, para potencializar mercados que já deram certo, mas que em virtude de crises pontuais acabam enfrentando dificuldade para fechar suas folhas, quando se trata, por exemplo, de pessoal, de material, de manutenção. Então a gente inclusive já apresentou algumas vezes aqui no Bom Dia da Inter esses serviços de crédito que dão suporte se precisar alugar um estabelecimento, como por exemplo o Sebrae, o Banco do Nordeste, para que você receba essas orientações e por consequência consiga manter o seu negócio no verde, porque se ele funciona, dá certo para você, dá para quem você emprega, funciona também para o nosso Rio Grande do Norte. Sei que você está na correria, agora são 6 horas e 54 minutos, muita gente se organizando para sair às 7 horas da manhã, nos leve no Globoplay, mas se possível, dá uma paradinha, olha aqui para a TV, porque eu quero te contar uma história que surpreendeu todo mundo na redação, na polícia, e com certeza vai chocar você também. A polícia vai investigar o caso da sepultura que foi violada em Areia Branca, aqui no estado. O corpo que estava nela foi queimado. É isso que você ouviu. Da Silva. Pedro, com você. Que história triste de ouvir, hein, Ara Nóbrega? Nossos sentimentos à família, nosso desejo de plena recuperação para que a filha ela consiga recuperar sua saúde e tentar seguir em frente. Imagina o trauma o qual ela vivenciou em passar por essa experiência. Ficou muito claro na sua entrada ao vivo que essas duas mulheres, segundo a polícia, não eram alvos dos criminosos. Por isso que a polícia deve investigar, dar um retorno por essa situação, uma punição aos envolvidos, mas também apurar outras informações. Por que tem criminosos armados na rua? De onde eles vieram? Por quê? Quem eram os alvos? É importante que o setor de inteligência da Polícia Civil do Rio Grande do Norte levante essas informações, faça sua busca ativa para que de fato consiga encontrar os responsáveis e dar a punição exemplar para que mais pessoas inocentes não paguem, como por exemplo essa mulher. Diga aí, a pessoa infelizmente ser atingido por uma bala perdida, morrer, sem ter envolvimento com crime nenhum e ainda mais a filha também passando por essa situação. É difícil, a gente noticia esse tipo de coisa porque faz parte da nossa realidade, mas que é fácil falar sobre isso, não é. Mas a minha pergunta é para a secretária, que ela falou, reforça a hidratação, beber água, claro, ajuda nisso, né? Mas também tem um hábito que é aquele soro caseiro, açúcar, sal, mistura com água, a gente pode fazer em casa, porque eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria na UBS que entregava até um sachê já pronto, com as vitaminas também, que ajudavam a potencializar a imunidade. Obras estava prevista para o segundo semestre do ano passado, mas o prazo não foi cumprido. Às vezes, quando a gente fala sobre trânsito, nosso olhar vai direcionado para veículos, mas estamos falando de vidas, até porque são condutores, ou seja, pessoas que conduzem esses veículos. Então, quando a infraestrutura ela garante a mobilidade desses condutores, você está garantindo, por consequência, mais segurança. Não basta a gente falar, ei motorista, tenha atenção, tenha a direção defensiva, pense em você, pense no próximo, mas se a própria estrutura no entorno não colabora para isso, impactando inclusive na qualidade de vida. Se você pega uma via que ela está estruturada de forma adequada, sem retenções, sem obras paralisadas, sem canteiros intermináveis, você consegue gastar menos tempo. Esse tempo, inclusive, você pode usar tomando um café da manhã mais tranquilo, sem aquela pressa, dormir mais um pouquinho, chegar em casa após trabalho sem tanto cansaço, porque quem pega trânsito sabe como desgasta. E aí nessa questão das passarelas é urgente a finalização desse serviço para garantir a prioridade do trânsito, que são os pedestres. Eles precisam ter locais seguros para a passagem em diversos pontos, ainda mais aí, onde já foi comprovado, inclusive através da nossa reportagem, a quantidade de pessoas. Nós, inclusive, tentamos falar com o DENIT sobre o prazo de conclusão das passarelas que estão sendo instaladas no trecho urbano da BR-304 em Mossoró, mas não tivemos resposta. O espaço segue disponível, assim como a nossa cobrança, que vai permanecer também.
Agora vamos para a nossa entrevista do dia. É momento de se conectar com aquilo que é assunto do momento, hein, Nicleison? E terem a cautela, até porque essa omissão de cautela, ela também pode ser punida penalmente. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta, porque é muito comum algumas pessoas adotarem animais com raça, inclusive até um pouco mais agressiva, com o objetivo da segurança pública, que é justamente para que, se alguma pessoa se aproximar, se alguma pessoa invadir sua propriedade, teoricamente, o proprietário da casa, né, do imóvel, e o tutor estará, por consequência, protegido. Até que ponto isso pode acontecer do ponto de vista legal? É permitido? Mas eu vou pedir licença à senhora para não responder agora. Segura um pouquinho, porque a gente faz essa pergunta em virtude da atualização que a Polícia Civil nos deu, que investiga se o ataque desse pitbull que matou um homem em Extremóis pode ter sido provocado de forma intencional. Olha só a possibilidade que foi levantada pela polícia. A responsável pelo animal, inclusive, está presa. A Polícia Civil detalhou como o ataque teria acontecido. Segundo a investigação, o cachorro estava preso em um quarto da casa. Para quem está, inclusive, passando por aqui, costuma passar todos os dias. Pedro, Nicleison. Fiscalização, atuação do poder público, mas especialmente o compromisso individual de cada um. Lembrando que o trânsito é um espaço coletivo, então a gente tem que pensar na gente, tem pressa, está ocupado, tem coisa para resolver, mas as outras pessoas também, e isso não é justificativa para ser imprudente, visando aí evitar um acidente, se protegendo e protegendo o outro também. Agora é hora de falar de esportes,